Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada. É muito bom poder aí revê-los. Alguns irmãos infelizmente não estão conosco hoje, mas que bom que você pôde estar aqui. Muito bom ver de novo aí a nossa querida irmã Ana, a nossa querida Luana, os demais irmãos, o nosso querido irmão também. Muito bem-vindos, além dos demais irmãos que estão aqui conosco nesta manhã. Nós queremos, irmãos, convidá-los a abrirem as suas Bíblias, mais uma vez na nossa querida epístola aos Efésios. Estamos trazendo aqui algumas mensagens baseadas, fundamentadas nesta importante epístola paulina, que é a epístola aos Efésios. E hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2 e versículos 1 a 10. O texto base da nossa meditação nesta manhã será Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Encontraram? Amém? Amém. Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. E estando vocês mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andavam antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também vivemos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor com o qual nos amou, e estando nós mortos nas transgressões, nos deu vida juntamente com o Cristo. Pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras vindouras a extraordinária riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, o dom é de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém? Somente até aqui. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir que Ele, mais uma vez, bondosamente, graciosa e generosamente, venha falar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso intelecto, enfim, a todo o nosso ser nesta manhã. Pai, nós queremos bendizer, exaltar, glorificar e adorar ao Senhor. Queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos, o privilégio que temos de estar na sua casa, de podermos rever aos nossos irmãos, de podermos manter comunhão com eles, mas sobretudo pelo privilégio, a alegria, o prazer que temos de podermos ter comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, podermos aprender da Sua palavra, todos os valores do Seu reino nela presentes, e é por isso que nós te agradecemos nesta manhã, porque temos o privilégio e a grande oportunidade de ouvirmos a sua voz e sermos por ela instruídos. Te pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa vida, mais uma vez que o Senhor nos dê graça para transmitirmos esta mensagem, e de igual modo, como nós temos frequentemente pedido, que o Senhor também dê graça à sua igreja para ouvi-la, para compreendê-la, para absorvê-la e colocá-la em prática. Fique, portanto, conosco, por favor, nesta manhã, abençoando a nossa vida e todo o nosso ser, que toda a nossa vida se submeta, todo o nosso ser se submeta ao senhorio do seu Filho Jesus Cristo e aos valores presentes na sua palavra. É o que nós te pedimos, nós te suplicamos neste momento, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, por favor, podem se assentar. Eu quero, meus irmãos, falar nesta manhã sobre o tema, um retrato do nosso passado, presente e futuro. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão
na manhã de hoje. Um retrato do nosso passado, presente e futuro, tendo como base Efésios, no capítulo 2 e versículos 1 a 10. Tempos atrás eu estava revirando uma das caixinhas que tenho ali em casa, com algumas fotos, com algumas imagens ali e tudo, e ao fazê-lo eu me deparei com algumas fotos minhas do passado, fotos em que eu estava bem magro e bem feio, aliás, mais magro e mais feio, né, do que hoje sou, e algumas outras fotos também acabei verificando nessa caixinha, mais contemporâneas, onde diria que estou menos pior do que era, pelo menos nesse contexto. Ora, mas o que essa história das minhas fotos, digamos que pessoais, tem a ver com a pregação de hoje? Bem, eu diria que tem tudo a ver, porque esse texto de Efésios que nós acabamos de ler, ele apresenta retratos de 3 fases da nossa vida. Um retrato da nossa vida passada, sem Cristo, onde as imagens são caóticas. Um retrato da nossa vida presente com Cristo, onde as imagens são melhores, mas ainda assim não são perfeitas, porque vivemos uma vida, infelizmente, com essa nossa inclinação para o mal e para o pecado. E por fim, nós encontramos um terceiro retrato, um retrato da nossa vida futura, também com Cristo, onde as imagens são belíssimas, e contexto este, onde nós não estaremos mais sujeitos, né, ao pecado e a todas as mazelas, por exemplo, presentes neste mundo. E na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês sobre cada um desses 3 retratos nossos, meus e seus, apresentados em Efésios, no capítulo 2 e versículos 1 a 10. Diante disso, o primeiro retrato nosso, ele aparece em Efésios, no capítulo 2 e versículos 1 a 3. É um retrato do nosso passado, segundo o qual nós estávamos espiritualmente mortos, quando do nosso contexto ou condição pré-conversão, antes da nossa vida espiritual, regenerada, abençoada em Cristo. Retrato este que aparece em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: e estando vocês mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andavam antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também vivemos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, a nossa vida pré-conversão, isto é, antes de Cristo, ela é retratada por Paulo como uma vida onde nós estávamos espiritualmente mortos. E essa vida de morte espiritual é retratada por Paulo nesse texto que nós lemos como possuindo pelo menos 6 características. Esse retrato triste, caótico, terrível da nossa vida pregressa antes de Cristo. Ele possui, pelo menos em Efésios capítulo 2 e versículos 1 a 3, 6 características. Primeira característica: a morte espiritual, ela é caracterizada por Paulo como uma vida de transgressões e pecados. Eu leio isso em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 2, parte A, que diz: e estando vocês mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andavam antes. Esse versículo, meus irmãos, nos apresenta um triste diagnóstico da nossa vida sem Cristo, isto é, da nossa vida antes de nos convertermos a Cristo por intermédio da sua graça. E segundo Paulo, antes de nós nos convertermos, nós não estávamos espiritualmente doentes. Nós estávamos, isto sim, espiritualmente mortos. Mas o que significa, isso é importante dizer, o que significa estar espiritualmente morto? Estar espiritualmente morto, meus irmãos, significa, em linhas gerais, estar separado de Deus. Significa viver uma vida sem manter comunhão com Deus.
E sendo assim, estar espiritualmente morto não quer dizer que não possamos responder positivamente ao Evangelho com o auxílio da graça divina. É claro que de nós mesmos, e se largados e abandonados a nós mesmos, aos nossos méritos pessoais, à nossa força e às nossas obras, jamais poderemos chegar a Cristo, mas com o auxílio da graça divina, e somente com o auxílio da graça divina, podemos e devemos responder positivamente à mensagem do Evangelho quando ela é pregada. Isso nós podemos fazer. E é importante, então, nós mencionarmos aqui, pelo menos duas coisas, fazermos pelo menos duas observações importantes nesse momento. A primeira observação, que eu já inclusive mencionei, é esta: pessoas espiritualmente mortas podem e devem crer em Cristo com o auxílio da graça divina. Caso contrário, se as pessoas mortas espiritualmente não pudessem responder a Cristo e ao seu Evangelho, Deus não chamaria as pessoas espiritualmente mortas para crer, como Ele faz frequentemente ao longo do Novo Testamento. Eu posso dar aqui, pelo menos agora, devido ao tempo, três breves exemplos. Depois você pode conferir na sua Bíblia em casa, esses endereços, essas referências bíblicas. A primeira delas é Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, a segunda, Marcos 16, versículos 15 a 16, e a terceira, Atos 16, 31, dentre tantos e tantos outros textos, onde nós vemos o Evangelho sendo pregado a todas as pessoas. A ordem de Deus é que andemos pelo mundo, percorramos o mundo e preguemos o Evangelho a toda a criatura, lembrando que essas criaturas estão espiritualmente mortas. Ora, se elas não pudessem responder positivamente ao Evangelho com auxílio da graça, porque Deus nos ordenaria que pregássemos a pessoas espiritualmente mortas? Isto significa que, se Deus ordena que preguemos a elas, é porque elas podem, com auxílio da graça, responder positivamente à mensagem da cruz e à mensagem do Evangelho. Segunda observação, no contexto de Efésios 2, Paulo menciona a fé como algo que vem logicamente antes da salvação. A fé, aqui em Efésios, no contexto da nossa passagem, daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto, permitindo-nos o Senhor, é vista como algo que vem logicamente antes da salvação. Em Efésios 2:8, texto este sobre o qual nós iremos nos debruçar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco, Paulo diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto é, eu primeiro creio com o auxílio da graça, para depois então ser salvo. Desse modo, a Bíblia não ensina, meus irmãos, em lugar algum, que devemos ser primeiro regenerados, para só depois passarmos, portanto, a crer. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que devemos crer primeiro, para depois então sermos salvos, sermos regenerados. Esta é a ordem que é apresentada explicitamente na Bíblia. Portanto, segundo a Bíblia, a fé vem antes da regeneração e não o contrário. Porque se fosse assim, Deus, Ele justificaria as pessoas em sua incredulidade, em vez de justificá-las pela fé. Entenderam? Então esse ponto é absolutamente importante dentro desse texto. E na continuação do versículo 1, nós nos deparamos com duas palavras importantes, duas palavras gregas importantes que aparecem nesse texto, ainda no versículo 1. A primeira delas é traduzida como transgressões e a outra é traduzida como pecado. A palavra traduzida aqui como transgressões, ela vem de uma palavrinha grega, não precisa decorar nada disso, mas é a palavra grega paráptoma, que literalmente significa tropeçar para o lado, dar um passo em falso. No Novo Testamento, esse termo, meus irmãos, ele normalmente é traduzido como transgressão, ofensa, falta, pecado. Já a outra palavra, pecados, que aparece aqui, ela vem do grego, a famosa palavra grega, que quem estudou já teologia vai se lembrar, que é a palavra hamartia, que significa erro, transgressão, pecado. O substantivo hamartia, pecado, ele tem relação com o verbo hamartanen, que por sua vez, ele inicialmente tinha o sentido de errar o alvo.
como, por exemplo, quando uma lança era atirada a um alvo, mas o indivíduo que atirava essa lança, ele não acertava o alvo proposto. Então, eu aprendo, segundo Paulo, conforme Paulo nos orienta nesse texto, que antes de nos convertermos, nós vivíamos dando passos em falso na nossa vida e na nossa relação com Deus. E aprendo também que antes de nos convertermos, nós vivíamos também errando o alvo no nosso relacionamento com Deus. Nós pisávamos em falso, isto é, nós dávamos mancadas com Deus ao não crermos nele, mas ao mesmo tempo errávamos o alvo proposto por Deus na sua palavra, nas suas escrituras. Perceba que o nosso retrato antes da conversão, pré-conversão, sem Cristo, sem Deus, ele é um retrato caótico, é um retrato terrível, é um retrato nebuloso. E é interessante observar, meus irmãos, também, que apesar desse retrato paulino muito claro sobre a nossa natureza e a nossa vida pregressa antes de Cristo ser caótica, apesar desse retrato todo, para um filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, o homem, ele nasce bom, mas ele torna-se corrupto ao entrar em contato com a sociedade. Já para outro filósofo, um filósofo inglês chamado John Locke, o homem nasce como se fosse uma lousa branca, uma tábula rasa, sendo que o conteúdo do seu pensamento, ele acaba sendo moldado pela cultura que o cerca. Porém, quando nós lemos as Escrituras, nós verificamos que elas discordam tanto de Rousseau quanto de Locke. Porque quando nós lemos o Salmo 51, versículo 5, neste Salmo Davi diz: eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E Paulo irá desenvolver melhor ainda esse tema, afirmando em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o seguinte: pelo que, como por um homem, isto é, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, para todos os homens, por isso que todos pecaram, segundo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 5 e versículo 12. Então, meus irmãos, ao lermos isto, nós descobrimos também o seguinte: essa propagação do pecado de Adão para toda a humanidade é aquilo que é chamado pelos teólogos, pela teologia, de pecado original. Mas o que é esse tal de pecado original, sobre o qual tanto ouvimos, mas na verdade acabamos não compreendendo? Pecado original é o nome dado aos efeitos, às consequências do pecado nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, em nós, em toda a sua posteridade. E uma das principais consequências do pecado dos nossos primeiros pais em nós é a corrupção da natureza humana. Após a queda de Adão, todas as pessoas que vêm ao mundo, todas sem exceção, obviamente a exceção é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus homem, mas à exceção de Jesus, após a queda de Adão e Eva, todas as pessoas inevitavelmente que vêm a este mundo já nascem inclinadas para o mal, pendentes para o mal. Todas as pessoas, sem exceção. E essa inclinação, meus irmãos, para o mal, é presente em toda a sociedade humana. Ela pode ser muito bem ilustrada por meio de uma conhecida fábula, a chamada fábula do escorpião e do sapo, que encontra outras versões. Você pode depois pesquisá-las no Google, na internet, e você encontrará outras versões para esta fábula. Mas conta-se, só para nós entendermos essa ideia, que é o que os teólogos chamam de depravação total, ou a nossa inclinação, a inclinação do homem para o mal, para o que é pecaminoso, para o que é errado, para o que desagrada a Deus e a sua palavra. Essa inclinação, ela é muito bem, eu diria, muito bem representada, muito bem ilustrada, por meio dessa fábula do escorpião e do sapo. Mas, conta-se que certa vez um escorpião, ele pediu a um sapo que o ajudasse a atravessar um rio. O sapo, ele acabou argumentando, por outro lado, aí, que ele não podia fazer isso, porque o escorpião poderia picá-lo durante a viagem, durante a travessia. Mas
o escorpião, muito esperto, muito sábio, ele contra-argumentou que se ele picasse o sapo, ele iria morrer afogado com ele, então não seria um bom negócio para ele. Então, acredite em mim, eu não vou te picar de jeito nenhum, não é isso? Então, o sapo concordou com o argumento do escorpião e o levou ali nas costas para atravessar o rio. Acontece que no meio do caminho, o escorpião ele acabou picando o sapo, condenando ambos, ele mesmo, o escorpião e o sapo, à morte. E quando o sapo, portanto, ele estava afundando no rio, ele perguntou ao escorpião a razão de tê-lo picado. Por que você fez isso? Você prometeu que não me picaria. Então o escorpião lhe respondeu: desculpe-me, mas essa é a minha natureza, eu não tinha como não picá-lo, é a minha natureza. Essa fábula, meus irmãos, ela encaixa-se perfeitamente bem na nossa mensagem, porque assim como o escorpião ele não conseguiu agir de forma contrária à sua natureza, picando o sapo, da mesma forma nós, seres humanos, por termos uma natureza pecaminosa, não conseguimos viver sem pecar. Nós podemos e devemos não cometer pecados pontuais, sem dúvida, mas mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo, a nossa inclinação para o mal acabará falando mais alto e nós, infelizmente, acabaremos pecando. Ou não? Você já se viu numa situação assim? Aliás, olha o que Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 7, e versículos 15 e 18. Ele diz: porque o que faço não o aprovo. Ele está se referindo ao pecado. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, o que eu odeio, o que eu abomino, isso faço. E olha o versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele está se referindo a essa natureza pecaminosa, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim. Eu até quero não pecar, eu até quero fazer o que é certo, mas ele diz, mas não consigo realizar o bem. Você já se pegou surpreendido, pensando em coisas que não queria pensar, tendo sentimentos que não gostaria de ter, sendo inclinado a realizar coisas que não queria realizar, sendo tentado a falar para certas pessoas coisas que iriam magoá-las, mas não querendo fazê-lo? Você já se surpreendeu com isso? Fazendo algo mais ou menos semelhante a isso? Pois é, isso é a nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes fala mais alto no nosso coração. É a natureza do escorpião, que promete que não vai picar o sapo, mas pica uma vez, e pica duas, e pica 5, e pica 50 vezes, porque nós precisamos ser regenerados, salvos, transformados pela graça de Deus, pelo poder maravilhoso de Deus. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto, nós descobrimos que a morte espiritual é caracterizada como uma vida de transgressões e pecados. Essa é uma das fotos, um dos retratos da nossa vida pregressa sem Cristo e antes de Cristo. Percebam que o quadro é o mais catastrófico, caótico e terrível possível. Mas uma segunda característica que nós encontramos aqui: a morte espiritual também é caracterizada como uma vida que segue os valores deste mundo. Capítulo 2, versículo 2, parte B de Efésios, que diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Dependendo das traduções, você pode entender aqui curso como maneira de ser, de viver, de existir. Ou seja, essa nossa vida imersa em transgressões e pecados, ela imitava aquilo que o mundo normalmente faz. Entenda-se, o mundo sem Deus, anti-Deus, contrário a Deus, à palavra de Deus e aos valores de Deus. Então nós vivíamos segundo o curso deste mundo. O mundo anda para esse caminho, contrário àquele estabelecido por Deus em sua palavra. Meus irmãos, pessoas espiritualmente mortas não têm prazer na terra prometida, mas têm prazer no Egito. Pessoas espiritualmente mortas não gostam da palavra de Deus, mas amam as palavras dos homens. Pessoas espiritualmente mortas não desejam viver segundo os valores de Deus, mas são ávidas por viver de acordo com os valores do mundo. Pessoas espiritualmente mortas, argumenta Paulo, buscam viver segundo o curso deste mundo e não segundo os valores do mundo vindouro, do mundo por vir, da nossa pátria celestial, que é os céus. Esse é um retrato
da minha pessoa, de mim e de você, antes da nossa conversão. Antes de sermos regenerados, antes de nos convertermos, antes de sermos salvos, nós não queríamos saber de Deus, de adoração, de igreja, de leitura bíblica, de oração, de comunhão e de santificação, porque todas estas coisas estavam e ainda estão na contramão do curso deste mundo. Nós não queríamos saber disso. Portanto, a morte espiritual, ela é caracterizada como uma vida que segue os valores deste mundo e não os valores do mundo vindouro, e era esse tipo de vida que eu e você vivíamos antes, nesse nosso triste retrato antes de Cristo. Mas eu encontro também uma terceira característica dessa nossa foto antiga, desse nosso retrato antigo. A terceira característica da morte espiritual é a seguinte: a morte espiritual é caracterizada também como uma vida condizente com os valores do diabo. Os valores do diabo. Veja isso em Efésios capítulo 2, versículo 2, parte C, que diz que nós andávamos não apenas segundo o curso deste mundo, mas segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar. Uma referência ao diabo. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina várias coisas sobre o diabo, várias coisas. A Bíblia retrata o diabo, por exemplo, como tentador em Lucas capítulo 4, versículo 2, como aquele que busca roubar a semente da palavra de Deus no coração daqueles que a ouvem, Lucas 8, 12, como homicida e mentiroso, conforme João 8, 44, como opressor em Atos 10, 38, como aquele que tinha o império da morte nas suas mãos em Hebreus 2, 14, como adversário em 1 Pedro 5, 8, como enganador em Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 20, 10, e como acusador dos cristãos em Apocalipse 12, 10, entre outros textos. Então, quando nós estávamos espiritualmente mortos, a nossa vida era caracterizada, ela era justamente identificada com uma vida condizente com todos os valores praticados, aceitos, incutidos pelo diabo. Essa era a nossa vida, repleta de enganos, de mentiras, de pecados, de pisadas em falso, como meditamos agora há pouco, dentro da palavra grega que aparece aqui, e assim por diante. Esta era a nossa vida antes de Cristo. Uma quarta característica da morte espiritual: a morte espiritual também é caracterizada como uma vida de desobediência. Desobediência ao quê? A Deus, à palavra de Deus, aos valores e preceitos ensinados por Deus. Então a morte espiritual é caracterizada como uma vida de desobediência. Olha o que diz Efésios 2, versículo 2, parte D. O Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que vivem uma vida avessa a Deus e aos valores do Evangelho, eles são chamados por Paulo, assim como nós na nossa vida pregressa antes de Cristo, somos conhecidos como filhos da desobediência. O que isso quer dizer? Meus irmãos, a palavra filho, ela possui vários sentidos na Bíblia. Isso é importante até para nós sermos instruídos, né? A palavra filho possui pelo menos 4 sentidos na Bíblia, no Antigo e Novo Testamentos. Vou dar os exemplos para vocês e depois nós vamos ver em que situação Paulo quer dizer aqui, ou em que contexto, em que sentido ele diz que nós antes éramos filhos da desobediência. Em primeiro lugar, a palavra filho, na Bíblia, ela pode significar descendente imediato de alguém, descendente biológico, imediato de alguém. É nesse sentido, por exemplo, que nós lemos na Bíblia que Davi é filho de Jessé. Davi é o filho biológico de Jessé. Jessé é o pai biológico de Davi. Em segundo lugar, filho pode significar um descendente distante de alguém, é aquilo que nós chamamos de parente. Tem um grau de parentesco, mas não é necessariamente um filho imediato. E aí, é nesse sentido que Jesus é chamado, na genealogia de Mateus, sobre a qual pregamos tempos atrás, de filho de Davi, filho de Abraão. Isto é,
Jesus é chamado de descendente distante de Davi e descendente distante de Abraão. Ele é da árvore genealógica deles, ele tem esse parentesco com eles. É o segundo sentido. Em terceiro lugar, filho na Bíblia também pode significar alguém que tem as características de, alguém que se assemelha a, ele tem aquelas características, aqueles traços. É neste terceiro sentido, por exemplo, que os filhos de Eli, do sacerdote Eli, no Antigo Testamento, Ofni e Finéias, são chamados de filhos de Belial. A palavra Belial em hebraico quer dizer maligno, né? Ou seja, eles são filhos do maligno. Ofni e Finéias, eles são tão ímpios, eles agem de uma forma tão perversa, tão pecaminosa, que é como se o seu verdadeiro pai, o verdadeiro pai deles, não fosse Eli, mas fosse Belial, o maligno. Então esse é um hebraísmo, é uma forma semítica de se referir a alguém que tem as características de uma determinada coisa. E em quarto sentido, filho também pode significar alguém destinado a um determinado fim. É nesse sentido que talvez, Judas Iscariotes e o anticristo sejam chamados de filhos da perdição no Novo Testamento. As únicas duas pessoas chamadas de filhos da perdição no Novo Testamento, melhor dizendo, são Judas Iscariotes e o anticristo. Ou seja, eles são chamados de filhos da perdição porque são destinados à perdição. Meus irmãos, eu particularmente entendo que Judas e o anticristo, eles são chamados de filhos da perdição porque, primeiro, eles se comportam como perdidos. E segundo, como consequência desse comportamento, eles então estarão ou estão destinados à perdição. Mas, diante dessas explicações bem breves, mas importantes que nós demos, onde então essa expressão filhos da desobediência se encaixa? Ao que tudo indica, essa expressão se encaixa melhor no terceiro sentido que nós mencionamos. Isto é, antes de nos convertermos, todos nós éramos filhos da desobediência, no sentido de que vivíamos uma vida caracterizada pela desobediência. A tal ponto que é como se a nossa mãe não fosse a nossa mãe biológica, mas a desobediência fosse a nossa mãe e nós fôssemos filhos dela. Olha que linguagem dura que Paulo usa. Antes de nos convertermos, a nossa vida era caracterizada pela desobediência. Por isso, e prestem muita atenção ao que eu vou dizer, um dos principais traços de um cristão verdadeiro é a obediência. É uma das principais características. Porque filhos da desobediência justamente envolve uma característica daqueles que não tem nada a ver com Deus e os seus valores. Então, um crente que é desobediente e vive na desobediência, diante de Deus, da sua palavra e dos seus valores, há de se suspeitar se ele de fato seja crente. Esse ponto é absolutamente importante. Então, meus irmãos, na nossa vida pregressa, nós não obedecíamos a Deus e a sua palavra e, portanto, éramos filhos da desobediência. Mas quando pela graça nos aproximamos de Jesus, passamos por meio desta mesma graça a nos submeter a Ele e a sua palavra, e a sermos, obviamente dentro das possibilidades que Deus nos dá, a sermos filhos, não da desobediência, mas filhos obedientes ao Deus Todo-Poderoso e Santo, retratado nas Escrituras. Uma quinta característica que nós encontramos nesse texto é a seguinte, uma quinta característica da morte espiritual. A morte espiritual, ela também é caracterizada como uma vida totalmente afetada pelo pecado. Totalmente afetada pelo pecado. Efésios 2, versículo 3, parte A, diz: entre os quais todos nós também vivemos antes. Vivíamos no quê? Nos desejos da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. O termo carne aqui em grego é uma palavra muito importante para entendermos o Novo Testamento. A palavrinha grega sarx, que pode se referir tanto à carne no sentido de um corpo humano, tem outros sentidos, né, a nossa existência humana, mas
Nesse caso, sarx é usado no sentido pejorativo, negativo por Paulo, como aparece na maioria das ocorrências do termo no Novo Testamento. Então, carne para Paulo, na maioria das vezes, refere-se à natureza pecaminosa dos seres humanos. A inclinação para o mal, para aquelas coisas que desagradam a Deus e que atraem a sua ira e o seu juízo, é aquela inclinação para as coisas que são totalmente contrárias a Deus e aos seus valores. Perceba, meus irmãos, que o pecado afeta todas as áreas do nosso ser. Paulo menciona os desejos, as vontades e os pensamentos. É o que os teólogos chamam de depravação total. O pecado afeta todas as áreas da nossa vida, tornando-nos espiritualmente depravados, alienados de Deus, distantes dele, extraviados, distantes dele, das coisas dele, da palavra dele. O pecado afeta os pensamentos, o nosso linguajar, as nossas ações, as nossas melhores intenções. As nossas melhores intenções. E o pecado é uma coisa tão trágica que ele pode, inclusive, afetar o cristão por meio de bons motivos. O que eu quero dizer com isso? O sujeito às vezes se santifica, não porque ele sabe que tem que santificar, mas porque ele sabe que, ao fazê-lo, ele achará que será mais espiritual do que, eventualmente, outros irmãos na igreja. O que é isso? É um orgulho. Ou seja, ele se santifica, ele busca fazer a coisa certa pelos motivos errados, e está pecando. Então o pecado é tão terrível que ele macula até mesmo as nossas maiores intenções, as nossas melhores intenções, onde nós buscamos fazer coisas boas, coisas bíblicas, mas com o propósito ou de aparecermos, ou com o propósito de que isso afague o nosso ego, e não fazermos isso porque isso agrada a Deus, conforme aprendemos na sua palavra. Perceba que o pecado é uma coisa terrível, absolutamente terrível, e esse é o retrato do pecado que Paulo dá, e da nossa vida antes de Cristo. Não quer dizer que não pratiquemos coisas assim nos dias de hoje. Claro que sim, nós continuamos a pecar, mesmo sendo santos, regenerados e salvos, essa nossa natureza, essa nossa inclinação para o mal, ainda persiste em nós, e só terá um fim quando da glorificação futura, quando então estaremos, e somente então, estaremos totalmente livres do pecado. Até lá, crentes, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, regenerados, continuarão infelizmente a pecar. Não se esqueça, aquela natureza do escorpião. A diferença é que, enquanto regenerados, a graça de Deus nos ajuda a darmos menos ferroadas do que poderíamos dar se estivéssemos no mundo. Deus nos ajuda a refrearmos isso, a lidarmos com isso, a nos santificarmos, né? Deus muda a nossa vida, mas vez por outra, quando nós vamos ver, poxa vida, pequei, fiz o que não deveria ter feito, falei o que não deveria ter falado, pensei o que não deveria ter pensado, agi de forma que não deveria ter agido, quando fui ver, eu errei e pisei na bola com Deus, ou usando a linguagem do termo grego, paráptoma, eu pisei em falso na minha relação com Deus. Sexta característica, a morte espiritual, meus irmãos, também é caracterizada como uma condição universal do ser humano sem Cristo. Efésios 2, versículo 3, parte B, diz: e éramos, isto é, éramos nós, os judeus, por natureza filhos da ira. Olha de novo, Paulo usando a expressão, ele usa primeiro filhos da desobediência, e depois filhos da ira. Aqui, filhos da ira tem um sentido diferente de filhos da desobediência. Já vou explicar. Eu já expliquei antes, mas vou entrar em detalhes mais uma vez. E éramos nós judeus, por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem são os demais? Os judeus. Aqui a expressão os demais, que talvez esteja traduzida de outra forma na sua Bíblia, vem da expressãozinha grega hoi, loi, poi, que era uma forma com que muitos judeus do passado, de forma depreciativa, referiam-se aos não-judeus, aos gregos, aos bárbaros, a todos os não-judeus, isto é, aos gentios. Então, o que Paulo está dizendo? Tanto nós judeus, quanto gentios, todos nós vivíamos numa condição humana repleta de pecado, com uma tendência para o mal.
Não é coisa só de judeu ou só de gentil. Toda a humanidade, judeus e gentios, viviam uma condição imersa e embebida no pecado. Esse final do verso 3, como eu mencionei para os irmãos, é muito surpreendente, porque segundo ele, tanto os judeus quanto os gentios, eles estavam mortos espirituais, eram mortos espirituais, estavam numa situação de morte espiritual, e portanto estavam destinados à ira. Aqui, meus irmãos, a expressão filhos da ira parece trazer consigo o quarto sentido do termo filho, que eu mencionei agora há pouco, o sentido de filhos como pessoas destinadas a, isto é, porque essas pessoas viviam uma vida constantemente envolta no pecado, elas estavam fadadas à ira, destinadas à ira, e elas são chamadas, em termos de pensamentos hebraicos, como filhos da ira, destinadas à ira de Deus, se continuarem ou se continuassem a viver assim ao longo das suas vidas. Então, tudo isso que nós dissemos irá nos conduzir a um segundo retrato da nossa vida. Até agora falamos do primeiro retrato, vamos para um segundo retrato, que é já mais positivo, graças a Deus. Tudo que nós dissemos nos conduz a um segundo retrato, e este segundo retrato aparece em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. E aqui nós vemos, meus irmãos, um retrato do nosso presente, onde nós recebemos vida espiritual em Cristo. Efésios 2, versículos 4 a 6, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor com o qual nos amou, e estando nós mortos nas transgressões, Paulo retoma o tema de Efésios 2:1 agora, nos deu vida juntamente com o Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês se lembram das pregações passadas? Onde a tônica de Paulo é muito cristocêntrica e centrada em Cristo, lembram-se? Nós somos abençoados em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Tudo que acontece de bom na vida cristã, disse Paulo, tem a ver com Cristo. A vida cristã é cristocêntrica, não é antropocêntrica, não é centrada em nós homens, é centrada em Deus, na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. E essa nossa nova vida em Cristo, meus irmãos, no presente, depois da conversão, ela é retratada pelo apóstolo Paulo como possuindo 4 características. Primeira característica: a nova vida em Cristo é uma vida onde nós experimentamos a misericórdia de Deus. A nova vida em Cristo, ela é caracterizada como uma vida onde nós experimentamos a misericórdia de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4, parte A diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aqui, a palavra traduzida como misericórdia, ela vem do grego eleos, que quer dizer piedade, misericórdia, compaixão. Os gregos, eles usavam esse termo eleos para se referirem à emoção que era despertada em alguém ao ver a aflição experimentada pelo outro. E esse mesmo sentido, ele passou para o latim, chegando a nós em português como misericórdia, que é, na verdade, a palavra misericórdia é uma das mais lindas do vocabulário português, que veio por sua vez do latim e que por sua vez veio do grego. Então, é uma das palavras mais lindas. Então, misericórdia é uma palavra que é o resultado da junção da palavra miserie, que é miséria, e cordis, coração. Portanto, misericórdia é o ato de voltar o coração à miséria alheia. Você vê uma pessoa numa condição de miserabilidade e aquilo toca em você, aquilo mexe com você e você inclina o seu coração em direção àquela pessoa numa condição de miserabilidade. Portanto, diz Paulo, Deus que é rico em misericórdia, ao ver-nos espiritualmente mortos em nossas transgressões e pecados, Ele inclinou o seu coração em nossa direção
e providenciou uma solução para a nossa morte espiritual, e esta solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. É a solução para a nossa miséria. Por isso, não se esqueça de que a nova vida em Cristo é uma vida onde nós experimentamos a graciosa misericórdia de Deus. Ele olhou para mim e para a sua miséria e nos abençoou em Cristo. Segunda característica que nós também encontramos nesse texto, a nova vida em Cristo, meus irmãos, é uma vida onde nós experimentamos o amor de Deus, não só a sua misericórdia, mas também o seu amor. Efésios 2, versículo 4, parte B diz: por causa do seu muito amor, com o qual nos amou. O amor, meus irmãos, não é apenas mais um entre os vários atributos divinos. O amor é a própria essência de Deus, visto que, segundo a Bíblia, Deus é amor. De acordo com 1 João, no capítulo 4, versículos 8 e 16, a Bíblia não diz que Deus apenas ama, mas diz que Ele é amor. Faz parte ontológica de Deus, do seu ser, da sua essência. Portanto, esse tipo de essência sempre esteve presente em Deus, mesmo antes da criação do mundo, no seu relacionamento trinitário, mútuo, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, nós não deveríamos perguntar como um Deus soberano ama, mas sim como um Deus de amor exerce a sua soberania, porque o Deus das Escrituras, Ele é amor. Não apenas exerce amor, Ele é amor na sua natureza, no seu ser, na sua essência. Terceira característica que nós também aprendemos da nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo, meus irmãos, é uma vida onde nós experimentamos uma mudança radical e graciosa em Cristo. Não há nova vida em Cristo sem uma mudança radical de vida. Não há. Veja o que diz aqui o texto, Efésios 2:5. E estando nós mortos nas transgressões, aquela foto antiga, o retrato antigo, olha o retrato novo. Estando nós mortos nas transgressões, nos deu vida juntamente com o Cristo. E aí traz um parênteses, pela graça sois salvos. E Paulo vai trabalhar de novo esse ponto daqui a pouco em Efésios 2:8. Estávamos mortos, a situação era trágica, era caótica, era catastrófica, mas Deus veio e enviou Jesus, e para que todo aquele que nele cresce e crê, seja abençoado, vitorioso, seja salvo, seja transformado, e experimente uma mudança radical de vida. Percebam, meus irmãos, que a mudança radical que ocorreu conosco, quando Jesus entrou em nossa vida e começou a fazer parte dela, houve uma mudança radical. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo. Perceba que nós não podemos ter vida em nós mesmos, mas só podemos ter vida em Cristo Jesus. E esta fala de Paulo, ela remete à minha memória à fala de Jesus em João 15:5, um famoso texto, onde o nosso mestre diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, os ramos, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, a nossa mudança radical de morte espiritual para a vida espiritual só se dá em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo e através de Jesus Cristo. Apenas através disso e de mais nada. A nova vida em Cristo é uma vida onde nós experimentamos uma mudança radical e graciosa em Jesus Cristo. Por fim, em quarto e último lugar, nesse ponto, eu aprendo também com Paulo que a nova vida em Cristo, esta nova vida em Cristo, é uma vida onde nós já experimentamos o céu, mesmo estando ainda na terra. Nós já experimentamos o céu, mesmo não estando ainda lá. Nós já vivenciamos isto aqui. Quer ver só isso? Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou com Ele, Deus, o Pai, nos ressuscitou com Ele, com Cristo, fazendo-nos assentar com Ele, Jesus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já estou lá, você já está lá,
Se somos de fato salvos, crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós nos convertemos, meus irmãos, nós mudamos de domicílio. Nós ainda continuamos a viver na terra, é verdade, mas o nosso verdadeiro domicílio, ele passa a ter outro endereço, e esse endereço não é terreno, ele é celestial, é o céu. É por isso que Paulo dirá em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui essa palavra cidade de Filipenses 3:20, é uma palavrinha grega politeuma, que quer dizer comunidade, estado, ou ainda lugar de cidadania. Por isso, eu diria para você, meu irmão, não acredite no registro da sua certidão de nascimento, ou da sua certidão de casamento, que diz que você possui nacionalidade brasileira. Acredite na Bíblia, que diz que a sua cidadania está nos céus. Você é um cidadão do céu, que está apenas temporariamente residindo na terra. Nós somos meros inquilinos neste mundo, a nossa moradia definitiva está nos céus, diz Paulo. E esses elementos pertencentes ao segundo ponto da nossa fala, nos conduzem a um terceiro retrato da nossa vida, que se encontra em Efésios 2:7. Terceiro e último retrato, além de outros elementos que já veremos daqui a pouco. Em terceiro lugar, nós encontramos um retrato do nosso futuro. Percebam, o primeiro retrato, caótico, sem Cristo, espiritualmente mortos. Segundo retrato, com Cristo, salvos, regenerados, abençoados, mas ainda sujeitos ao pecado. E agora nós temos um terceiro retrato, futuro. E esse retrato futuro levanta a seguinte pergunta: ora, uma vez que nós somos cristãos no presente, o que nós devemos esperar então para o dia de amanhã? Entenda-se, sobretudo, com o dia de amanhã eu quero dizer eternidade. Não é o dia de amanhã, segunda-feira, é o dia de amanhã, eternidade, futuro, porvir, um conceito escatológico. Olha o que Paulo diz, Efésios 2:7. Por que Deus faz tudo isso? Nos dá a riqueza da sua graça, da sua bondade, nos abençoa em Cristo, nos aceita com Cristo nos lugares celestiais. Por que isso acontece? Efésios 2:7, para mostrar nas eras vindouras. Aqui a palavra eras pode ser traduzida como eternidades no plural, nas eternidades por vir, quer dizer, um tempo infindo, a extraordinária riqueza da sua graça em bondade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês estão experimentando agora é uma amostra grátis daquilo que Deus vai fazer a eternidade toda com vocês, toda. E olha aqui então, essa nossa nova vida em Cristo, meus irmãos, no presente, nos possibilita a esperança de um futuro no qual nós vamos experimentar pelo menos três importantes verdades. Primeira verdade, nós experimentaremos a extraordinária riqueza da graça divina. A extraordinária riqueza da graça divina. Efésios 2:7, parte A, que diz, para mostrar nas eras vindouras a extraordinária riqueza da sua graça. A graça divina, meus irmãos, que é o favor imerecido da parte de Deus, que nós já estamos experimentando em nossa vida terrena, ela também irá nos acompanhar durante toda a eternidade. O Deus que está sendo gracioso comigo e com você aqui, será gracioso comigo e com você acolá durante toda a eternidade. Em outras palavras, toda a nossa vida cristã, desde o nosso nascimento, nosso novo nascimento, melhor dizendo, passando pela santificação, e indo até a glorificação, que é o estágio último da salvação, toda a nossa vida cristã é permeada pela graça, é saturada pela graça, é envolvida pela graça, é embebida pela graça divina, de modo que sem a graça nós não somos e não podemos absolutamente nada. Segunda verdade, nós também experimentaremos não só a graça divina, mas a bondade divina. Efésios 2:7b diz,
para mostrar nas eras vindouras a extraordinária riqueza da sua graça em bondade. Em bondade. Meus irmãos, a palavra traduzida aqui como bondade é o termo grego krestotes. Krestotes significa bondade, amabilidade, benignidade, generosidade, tanto nesta vida quanto na vindoura. Se nós somos abençoados, o argumento de Paulo é: se somos e nós somos, isto se dá porque Deus é benigno, porque Ele é bondoso. Não é porque merecemos, é porque Ele é bom, Ele é benigno, Ele é generoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. O centro é Ele, não nós, não eu e não você. E a bondade de Deus, meus irmãos, ela pode ser vista de várias formas. Ela pode ser vista na sua criação, nos seus atos ao longo da história, nos seus justos julgamentos sobre os ímpios, na sua instrução dada aos homens, no seu cuidado para com os aflitos e, por fim, na salvação de pecadores como eu e você. Deus salva pecadores, não porque os pecadores sejam bons, mas porque Ele, o Salvador, é bom, é benigno, é generoso e é gracioso, e é por isso que nós somos salvos e abençoados nele e por causa dele. Terceira verdade: tudo que nós experimentamos, ou tudo que nós experimentarmos ali no futuro, será cristocêntrico, será centrado em Cristo. Efésios 2, versículo 7, parte C, diz que Ele fará tudo isso, tudo que Deus fará conosco no futuro, Ele diz lá, fará para conosco em Cristo Jesus. Paulo diz, meus irmãos, que nas eras vindouras, a riqueza da graça divina em bondade nos será mostrada em Cristo Jesus. Não há verdadeira bênção, não existe verdadeira graça e bondade sem a pessoa bendita de Jesus, e Paulo é enfático em repetir isso, e eu copio Paulo e repito também: não há bênção verdadeira sem Jesus Cristo. Bem, mas tendo apresentado um retrato do nosso passado, presente e futuro, Paulo retoma agora em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10, estamos caminhando para o final. Ele então nos apresenta algumas características da nossa nova vida em Cristo, acrescentando, porém, outros elementos relacionados à salvação. Depois de Paulo trazer 3 fotos ou retratos do nosso passado, presente e futuro, ele conclui todo o seu argumento enfatizando, focando na nossa salvação. Ora, cristãos efésios, diante de tudo isso, o que eu disse, vejam como ocorre a salvação de vocês, e todas as bênçãos relacionadas à mesma. É isso que ele vai explicar agora, ele deixa isso para o final. Então, olha lá, o que nós lemos em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos. Ele retoma o argumento de Efésios 2,5 com mais detalhes. Ele fala, abre um parênteses, Paulo abre muitos parênteses. É interessante, ele está conversando algo, ele de repente interrompe, aí quando você vai ver, dá 5 minutos, ele volta de novo. Ele faz as chamadas digressões, aquilo que nós falamos. Eu vou abrir um parênteses aqui, Paulo faz muito isso. Então, ele fala da graça em Efésios 2,5, abre um parênteses, fala aí de outras coisas em Efésios 2,6, 2,7, 2,8, ele retoma o assunto que ele interrompeu em 2,5. E olha o que ele diz, como se ele dissesse: cristãos efésios, vamos retomar o meu assunto de Efésios 2,5? Olha o que ele diz: porque pela graça vocês são salvos. E agora ele acrescenta: mediante a fé. E isto não vem de vocês, o dom é de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe ou se glorie, se vanglorie, pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha só, é um resumo do que é a vida cristã. Nós podemos aprender nesse texto, meus irmãos, de Efésios 2, versículos 8 a 10, pelo menos 5 fatos sobre a nossa salvação. Primeiro fato: a graça divina é a causa meritória da nossa salvação. Vou repetir: a graça divina é a causa meritória da nossa salvação.
Efésios 2:8, parte A diz: porque pela graça vocês são salvos. Meus irmãos, o que eu vou dizer é muito importante. A salvação não é uma recompensa que Deus nos dá por termos nos comportado corretamente, como bons filhinhos do pai, tudo, trabalhamos bem, né? Tiramos boa nota, então vamos ganhar uma bicicleta, vamos ganhar um videogame, vamos ganhar uma viagem e alguma coisa do gênero. Não, a salvação não é uma recompensa que Deus nos dá por termos nos comportado corretamente. A salvação não é uma remuneração que Deus nos paga como retribuição pelas nossas boas obras. A salvação também não é o pagamento de uma dívida que Deus havia contraído conosco. Deus não tem dívida nenhuma conosco. Não, a salvação, ela nos foi dada não porque havia algo em nós que a merecesse, mas ela nos foi dada porque havia e há algo em Deus que o moveu a olhar para os pecadores como eu e você, com um olhar de compaixão e de misericórdia. O centro da nossa salvação é Deus, é Cristo, não somos eu e você. Segundo fato, a resposta de fé em Cristo é a causa instrumental da nossa salvação. A causa meritória é a graça divina, é Deus quem salva, o mérito é dele. Agora, a causa instrumental, o que nos faz sermos salvos, o instrumento que Deus usa para sermos salvos, qual é? É a fé depositada em Jesus Cristo. A resposta de fé, quando o evangelho é pregado, a resposta de fé positiva em Jesus é que nos concede pela graça salvação. Então, se por um lado a graça é a causa meritória da nossa salvação, a resposta de fé do pecador em Cristo, por outro lado, é a causa instrumental desta mesma salvação. A fé é um instrumento por meio do qual nós nos apropriamos da salvação que Deus nos concedeu em Cristo. Por um lado, Deus nos salva por sua graça, e por outro, o pecador pode e deve, por meio desta mesma graça, exercer fé em Cristo para ser salvo. Terceiro fato, eu também aprendo, meus irmãos, nesse contexto, eu também aprendo que a salvação é uma obra divina e não humana, e portanto, a pessoa salva não tem do que se orgulhar, não tem por que se achar. Isso está escrito em Efésios 2, versículo 8, parte C, e também Efésios 2, 9. Efésios 2, 8, parte C e versículo 9. E isto não vem de vocês, o dom é de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Agora preste atenção ao que eu vou dizer. O estudioso do Novo Testamento chamado A.T. Robertson, ao comentar Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ele disse o seguinte, abre aspas, a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. Já a expressão e isso, a expressão grega kaituto, é neutra, e por isso não se refere ao substantivo pistes, fé, que está no gênero feminino, ou ao substantivo charis, graça, que também está no gênero feminino. Mas, e isto? O que é isto que vem de Deus? Isto refere-se ao ato de ser salvo pela graça, condicionado à fé da nossa parte. Há irmãos em Cristo, que dizem, nós os respeitamos, apesar de discordarmos deles, que Deus só dá o dom da fé para algumas pessoas, e dá incondicionalmente, unilateralmente, e não dá a outras. Mas isso não faria o menor sentido, porque quando eu vejo Jesus proclamando o Evangelho, mais uma vez em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, em Marcos 16 e em tantos outros textos, a pregação do Evangelho presume que aqueles que o ouvem, com auxílio da graça, podem e devem responder positivamente em fé, crendo em Cristo. Caso contrário, Jesus estaria nos ordenando o irracional, o impraticável, Ele estaria nos dando ordens que jamais poderíamos cumprir. E é verdade que nós não podemos responder ao Evangelho positivamente de nós mesmos, mas com auxílio da graça podemos e devemos crer em Cristo, caso contrário, estaremos irremediavelmente condenados. Quarto fato e penúltimo, a salvação significa a existência de uma nova criação.
Efésios 2, versículo 10, parte A. Pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus. Aqui a palavra obra, ela vem do grego poiema, que significa aquilo que é feito, coisa feita, obra, artefato, criação. E é dessa palavra grega poiema que vem a nossa palavra em português, poema, que é uma composição artística de forma escrita ou verbalizada. Paulo está dizendo aqui que os crentes em Jesus, eles são esse poema de Deus, essa criação de Deus, constituem uma nova criação, uma nova invenção de Deus, construída em e através de Jesus Cristo de Nazaré. Por fim, meus irmãos, o quinto fato que eu aprendo aqui, é que a salvação é evidenciada pela prática de boas obras. Efésios 2, versículo 10, parte B diz: para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Embora as boas obras não nos salvem, contudo, elas evidenciam que somos salvos. Elas testemunham que somos salvos. Elas dão publicidade de que somos salvos. E essas boas obras, meus irmãos, elas foram planejadas, arquitetadas e preparadas por Deus de antemão, para que nós, a nova criação de Deus em Cristo, vivêssemos praticando-as no nosso dia a dia, e até que Ele volte para a glória dEle. Amém. Amém? Eu quero concluir essa mensagem de hoje relembrando que Efésios 2, 1 a 10 nos apresentou um retrato do nosso passado, presente e futuro. Em primeiro lugar, nós vimos em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, um retrato da nossa vida passada, sem Cristo, onde estávamos espiritualmente mortos e distantes de Deus. Em segundo lugar, nós observamos em Efésios 2, versículos 4 a 6, um retrato da nossa vida presente com Cristo, onde nós recebemos vida espiritual pela graça divina e também mediante a resposta de fé da nossa parte. Resposta de fé esta somente possibilitada pela graça. Em terceiro lugar, nós vislumbramos em Efésios 2:7 um retrato da nossa vida futura, da nossa vida por vir, também com Cristo, onde então nós desfrutaremos da riqueza da graça divina, por causa da bondade divina revelada em Jesus Cristo, manifestada em Jesus Cristo. E por fim, em quarto e último lugar, nós aprendemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, vários fatos sobre a nossa salvação, entre os quais eu destaco 3. Primeiro, a graça é a causa meritória da nossa salvação. Segundo, a fé é a causa instrumental através da qual nós nos apropriamos da nossa salvação. E terceiro, a obra da salvação, isto é, o ato de ser salvo pela graça, condicionado à fé, da nossa parte, é um dom de Deus, é obra de Deus. Que Deus seja gracioso para com a nossa vida, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos ajude a entendermos que dependemos totalmente dEle, e que Ele nos salve graciosamente no Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe ricamente e abundantemente a sua vida. Vamos ficar em pé? Amém? Diante dessa mensagem, meus irmãos, eu espero que Deus nos ajude a valorizarmos tudo aquilo que temos e somos em Cristo. Nós vimos 3 importantes retratos da nossa vida na manhã de hoje. Nós vimos o que era o nosso passado sem Cristo, descobrimos aquilo em que nos tornamos pela graça em Cristo, vimos aquilo que nos acompanhará quando fecharmos os olhos neste mundo e vivermos na nossa pátria celestial vindoura, e vimos também 5 elementos, 5 fatos importantes que acompanham a nossa salvação. Paulo enfatiza em Efésios que tudo de bom, todas as bênçãos das quais a igreja de Cristo desfruta, ela desfruta em Cristo. A igreja de Cristo não é um corpo
sem cabeça. Nós temos o nosso cabeça, aquele que dirige a igreja, que é Cristo, que é Senhor e dono de todo o corpo, que é Cristo, aquele que traz dá todas as suas benesses ao seu corpo, que é Cristo. E Paulo enfatiza isso em cada um dos versículos ao longo de toda a maravilhosa epístola aos Efésios. Não se esqueça de que eu e você já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estamos neste mundo apenas como estrangeiros, como forasteiros, como peregrinos, porque a nossa verdadeira pátria, diz Paulo em Filipenses 3:20, está nos céus. A nossa pátria está lá. Então, mais uma vez, não confie na sua certidão de nascimento ou de casamento. Ela diz que você é brasileiro, mas Deus diz que você é um cidadão dos céus. A nossa pátria está lá. A nossa cidade está lá. E Paulo diz: de onde nós também esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem de lá. Essa é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem nesta manhã. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã acerca desses 3 retratos. Um retrato passado muito triste, muito obscuro, muito terrível, de morte espiritual. Um retrato presente mais abençoado, porque fomos vivificados em Cristo por meio da sua graça. Mas também esse retrato futuro das bênçãos que nos acompanharão na vida por vir, na vida eterna com Cristo. Obrigado, Senhor, por aprendermos que a tua graça é a causa meritória da nossa salvação. O mérito não é nosso, o mérito é do Senhor, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Também aprendemos, Senhor, que a fé, que é um dom que o Senhor nos dá, mas que o Senhor não dá apenas a alguns, o Senhor o democratiza a todos quantos ouvem a sua palavra, o seu evangelho. O Senhor não faz acepção de pessoas. E é por isso que o Senhor nos ordena que preguemos o evangelho a toda criatura, porque toda criatura, com o auxílio da sua graça, pode efetivamente crer em Cristo. E se não crê, não é porque o Senhor lhes mitigou, não lhes deu o dom da fé, mas porque, podendo crer, essas pessoas decidiram não crer de forma desobediente, e é por isso que justamente serão condenadas no futuro, se permanecerem nesta condição. Obrigado, Pai, por esses retratos maravilhosos na sua palavra. Obrigado por aprendermos sobre isso na sua palavra. Abençoe a nossa vida nesta hora. Ajude-nos a entendermos que a salvação não é algo que nos deve causar orgulho, vaidade, porque nós não somos autores da nossa própria salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé, e esse plano todo da salvação não é obra nossa, tudo isso é plano seu, é obra sua, que vem das suas mãos, ó Senhor, e nós te bendizemos por isso. Obrigado por tudo. Fique conosco, ó Pai, continue a nos abençoar neste dia, durante esta semana, que a tua graça esteja sempre a nos cercar, a nos envolver em cada momento e circunstância da nossa vida. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe os irmãos ricamente em nome de Jesus. Amém? Por favor, podem se assentar.